O desenvolvimento da atividade económica depende, em grande medida, do acesso ao crédito. Dados do INE referem que as empresas, pequenas e médias empresas, identificam as insuficiências de financiamento como o segundo fator mais restritivo do investimento, logo a seguir à degradação das vendas e à escassa rentabilidade. Dados da Associação Portuguesa de Bancos, relativos a 2015, apontam que o enviesamento no crédito se mantém. O crédito concedido à banca foi essencialmente para comprarmos as nossas casas. Outra fatia importante foi para empresas de construção e do imobiliário que construíram as casas que compramos. Este foi o motor do crescimento da economia, com o apoio da banca nos últimos anos. Ou seja, cresce o crédito a particulares, total 45%. Já o crédito a sociedades não financeiras é bem menor, restando para apoios da administração pública, empresas públicas e sector empresarial, o Estado absorveu parte substancial no total do crédito concedido às sociedades não financeiras a partir de 2009. Na evolução do crédito concedido às pequenas e médias empresas, segundo dados do INE, em 2015, garantem mais de 70% do emprego nacional e são as mais prejudicadas. Está provado que uma sociedade não financeira, nomeadamente as pequenas indústrias, que têm crédito, cresce mais e mais depressa do que aquelas que não têm. Enquanto a banca teve crédito, nós, particulares e empresas, tivemos dinheiro, compramos casas, carros, fizemos férias e investimentos, construímos estádios de futebol e milhares de quilómetros de autoestrada. Enfim, criamos emprego. O acesso ao dinheiro democratizou-se, era fácil, barato e jorrava aos milhões. Em 2008, com a falência do todo-poderoso Lehman Brothers, soaram os alarmes. A torneira do dinheiro fechou-se. O sistema tremeu. Pergunta-se, a banca estava a viver acima das suas possibilidades? A crise financeira trouxe desvalorização de muitos ativos, mas os nossos depósitos até aumentaram. A banca mundial, mas principalmente a europeia, ameaçava um contágio tipo dominó. Novas exigências se impuseram à banca, como a de melhor ajustar os montantes emprestados ao valor dos depósitos captados. Havia que mudar de paradigma. As empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, precisam de crédito para investir de raiz, para investir no aumento da capacidade produtiva, para manter o ciclo de produção, para ajudar o período que medeia entre a compra de matérias-primas e a venda final, tendo, entretanto, de pagar salários, impostos, eletricidade, água, combustíveis e seguros, etc., etc. Um sem fim de encargos até receber, finalmente, o dinheiro da venda dos produtos, que pode demorar meses a chegar. As empresas precisam de crédito à produção e à exportação e precisam de seguros de crédito para que os bancos emprestem com menos dúvidas e a juros menores. No caso de a produção se destinar à exportação, os empresários precisam de crédito financeiro para o escoamento. Da parte da banca portuguesa parte da banca portuguesa está a ser salva pelos contribuintes. O governo português acertou com a Troika, no âmbito do PAEF nacional, que os bancos financiados pelo Estado teriam de reservar 30 milhões cada um para fundos de investimento na economia real. Pergunto, apenas 30 milhões? Por que é que os bancos só ficaram obrigados a investir 30 milhões de euros cada um? Recordo que a verba prevista no memorando de entendimento com a Troika para a recapitalização dos bancos era de 12 mil milhões de euros.
Esse apoio não teve qualquer repercussão no controle público da banca, ou seja, a banca paga, mas não manda. Confidenciava-me há dias um bancário que é óbvio que emprestar 200 milhões de euros a uma grande empresa é muito mais fácil, cómodo e seguro do que emprestar os mesmos 200 milhões de euros a 20 médias empresas, 100 milhões a cada uma, ou os mesmos 200 milhões a 200 pequenas empresas, 1 milhão a cada uma. Os recursos empregues e os respectivos custos de análise e execução das operações aumentam exponencialmente do primeiro para o último caso. A ação política do Governo neste sector necessita de medidas que apoiem as pequenas e médias empresas. Não basta financiar-se nos mercados a taxa de juro mais baixa, a oferta de sérios sistemas de incentivo às empresas através do IDE, o projeto Brava Vale, o Código Fiscal de Investimento, o incentivo ao Estatuto de Residente não habitual, mais os vistos Gold do Citizenship by Investment. É fundamental que haja da parte do Governo Regional novas políticas de apoio à revitalização do tecido empresarial. Como os bancos não estão a emprestar, sugiro que se proponha a criação de um banco de fomento ou de desenvolvimento empresarial, uma instituição que dê efetivamente créditos a empresas sustentáveis e que estão aflitas. A história da atribuição da constituição dos bancos de fomento que canalize dinheiros de fundos comunitários e de apoio às empresas sustentáveis. Mas os bancos estão muito longe de poder fornecer crédito necessário às empresas portuguesas a uma taxa de juro aceitável. Ou não têm dinheiro de todo, ou não têm confiança suficiente nos rácios de solvabilidade das empresas candidatas aos créditos. Dizem os banqueiros, se lhe emprestássemos, estaríamos a tornar o risco excessivo face aos critérios objetivos e gestão de risco que estamos obrigados. Emprestar não a dar a fundo perdido, ao contrário do que tem sido tradição desses fundos. O objetivo é emprestar, desde que o dinheiro seja devolvido, voltar à base, ao banco de fomento, para que ser novamente emprestado por outras empresas. É assim que funciona o Bank Group, o célebre banco alemão de fomento à economia interna, que foi constituído em 1948. A ideia do Banco de Fomento é usar o dinheiro de boa parte dos fundos comunitários para empréstimos reembolsáveis, injeções de capital reembolsável ou concessão de garantias. Esta medida ajudaria as empresas a capitalizar-se e assim mitigar o risco das empresas, baixar esse risco e torná-las mais atrativas à concessão de crédito. Deste modo, apoiando as pequenas e médias empresas, deste modo também contribuía para resolver o maior problema social da região, o desemprego. Muito obrigado pela atenção.